Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas pela TV Brasileira e também pela Prudente News. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Estamos aqui para discutir os principais assuntos de hoje, com Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini e também a Aline Scarelli, os nossos comentaristas. O programa tem 2 blocos e a gente sempre coloca em discussão as principais informações do dia. Eu começo aqui com uma informação que saiu na Gazeta do Povo. Um grupo de advogados em processo de constituição de uma associação de juristas de viés conservador elaborou uma nota técnica para contrapor as alegações da comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil para analisar a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. A nota aponta questionamentos técnicos aos itens apresentados pela comissão da OAB, que atribuiu a Bolsonaro crimes como homicídio e lesão corporal mediante omissão imprópria e crime contra a humanidade. A notícia saiu na Gazeta do Povo e eu coloco em discussão, primeiramente, com ele, Adolfo Padilha. Seja bem-vindo. Como é que você viu essa matéria da Gazeta do Povo? Olá, Eudes. Olá, Aline, doutora Aline, Divaldo, meu amigo. A OAB hoje ela é liderada por um militante da esquerda, né? Isso é normal, todo mundo sabe. A gente tem muitos advogados amigos aqui que não concordam nem um pouco com a posição dele. A gente vê muito isso, a OAB Nacional está rachada diante de tanta prática militante política que o Felipe Santa Cruz pratica. Ele é simplesmente contra o governador, contra o governo Bolsonaro. Ele tem uma posição mais virada para o viés da esquerda e fica criando esses factoides. Agora, um grupo da OAB, já tem outros grupos também, se formando para fazer uma oposição a essa utilização de uma entidade tão importante de uma forma política tão agravante. A OAB ela tem outras funções, como uma organização que junta todos os advogados do Brasil. Ela não tem que ter lado político, né? Ela teria que ter outras coisas de prioridade para fazer. E o Felipe Santa Cruz é um desastre na condução da OAB, né? A OAB, por exemplo, ela não tem uma eleição democrática. Olha que absurdo, né? A gente vê muitos advogados amigos aí lutando para mudar o processo de eleição da OAB. Então é aquele tal negócio. Falar é fácil, fazer que é complicado. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você viu essa matéria aí, a criação de um grupo aí, oposição à OAB? Como é que você vê? Pelo que eu entendi, essa associação não pretende fazer uma oposição à OAB enquanto instituição, né, representante de classe, e sim em relação a esse tema, nesse momento, a esse tema específico, e mais adiante em outros temas que se relacionem com as medidas conservadoras, né. Esse tipo de associação é muito comum. Nós vimos, algum tempo atrás, muitos bandidos serem defendidos por esse tipo de associação de juristas, né? Eu tenho para mim que esse tipo de associação ele deve ser respeitado, sim, porém a gente sempre tem que entender o que está por trás desses grupos. No caso daqueles grupos que ficam lá nos presídios, arrumando jeito de soltar bandido, tem as organizações criminosas por trás. Esse grupo aqui, aparentemente, tem o presidente por trás. Ele está utilizando isso como um método de defesa dele em relação à CPI que está instalada no Congresso Nacional. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá, comentando essa nossa primeira notícia, como é que você viu a criação desse grupo, a nota técnica? Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, todas as pessoas podem se associar para fazer o que quiser, isso é lícito no Brasil. Esse grupo aí, especificadamente, tem um viés político que é o conservadorismo, então ele é defensor do presidente, então ele se constitui em razão disso, né? Agora, o que é importante dizer com relação à OAB? A OAB ela é uma instituição suprapartidária, mas também ela não é superviciente, né? O que acontece, pessoal? Essa comissão da OAB federal para analisar as questões ali em torno do impeachment, emitir parecer, porque passou por isso, emissão de parecer. Ela é constituída por quem? Miguel Reale Júnior, que foi aquele também que assinou o processo de impeachment da presidenta Dilma, né? Também tem outros nomes que não têm nenhum viés, nenhuma ideologia, como vem sendo formados esses juristas conservadores, né? Que se dizem aí conservadores, que são
pessoas que não têm partido. Então, o parecer da OAB, ele é técnico e é isento, porque não existe essa pecha aí conservadora, não tem essas questões que foram discutidas aqui, né? Agora, o pessoal aí desses juristas conservadores, eles vão ter que manobrar bastante, porque são 110 pedidos de impeachment contra o presidente. Além disso, há vários pedidos ainda para analisar. Então, assim, vai vir muita coisa ainda. É o primeiro de um parecer de várias entidades, e aí quem tem que lidar com isso vai ser o presidente da Câmara, que vai precisar uma hora por isso para questionar, e aí o presidente está em maus lençóis, porque a CPI está mostrando o quanto de trabalho e competência que foi demonstrado na pandemia. Muito bem, vamos trocar aqui de notícia. Essa notícia saiu no site otempo.com.br. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, publicou na última sexta-feira uma portaria que trata de fiscalização e cobrança de valores transferidos pela pasta aos estados e municípios na modalidade fundo a fundo, o que inclui os recursos referentes à Covid-19. Em caso de identificação de irregularidades, a portaria determina a devolução de recursos ao governo federal e especifica os procedimentos neste sentido. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Olha, eu não tenho dúvidas de que essa é uma medida muito importante, embora tenha bastante gente dizendo que o governo federal está utilizando isso daí como forma de tentar uma ferramenta de defesa em relação à CPI, né, de pressionar parlamentares que tenham eventualmente aliados enroscados, né, no uso do dinheiro público, para que ele consiga se livrar da CPI. Mas, pessoal, nós temos que sempre lembrar que é dever de todo agente público prestar contas da sua atuação, tanto do dinheiro quanto das decisões. Então, eu entendo que nada mais natural do que exigir esse tipo de prestação de contas, uma vez que o dinheiro público ele tem que ser sempre muito respeitado, senão falta para quem mais precisa. Tá? Então, esse ponto eu entendo que não deve prosperar esse tipo de alegação. Por outro lado, a gente espera também que haja uma rigorosa fiscalização de todos aqueles que receberam o dinheiro público, e que esse tipo de fiscalização também não seja utilizado como ferramenta política. Muito bem, Aline Scarelli, como é que você viu aí a portaria publicada pelo Ministério da Saúde? Como a própria reportagem diz, pessoal, a portaria foi publicada no momento que o governo Jair Bolsonaro tem sido pressionado pela CPI, né? E tanto o presidente como seus aliados, eles tentam reforçar essa narrativa de que os governadores têm utilizado os recursos de enfrentamento à pandemia inadequado para as outras áreas, né? Tanto que o presidente faz muito ataque lá ao governador Eduardo Leite. Então, assim, ele quer passar a bola das responsabilidades para os outros, né? Porque a culpa é de todo mundo, né? A questão da culpa é muito subjetiva, inclusive, mas ele passa a bola e joga a culpa para o STF, para os governadores, para a mídia, para todo mundo, menos se autorresponsabilizar, né? Agora, essa portaria ela é importante com relação a cumprimento de observâncias de normas e de regramento. Então, eles têm que, sim, prestar contas. Isso é muito natural, já deveria ter feito antes, inclusive, tudo é muito tardio. Mas, como o Divaldo disse, vem atender uma necessidade aí, de novo, do governo federal para se desvencilhar do que vem sendo discutido na CPI. E aí, a portaria poderia também dar resposta com relação à cloroquina lá da aeronáutica, que de repente deu um sumiço, eles enviaram para a Amazônia, lá para Manaus, e ninguém fala disso, pessoal. Começam a acompanhar com relação à aeronáutica dar sumiço à cloroquina. Isso é esquisito, viu? E eles não responderam o parecer do MPF. Então, assim, tá uma bagunça e é muito bizarro tudo isso. Muito bem, vou passar a palavra para o Adolfo Padilha. Adolfo, vamos lá, como é que você vê essa portaria que cobra dos estados e municípios uma explicação de como foi gasto o dinheiro e se foi gasto de forma indevida, tem que devolver. Tem que ver o que é bizarro, né? Bizarro é dar credibilidade para a CPI. Infelizmente, nós vamos ter uma pauta da CPI aqui, porque é o que eles queriam estar isso, todo mundo discutindo a CPI. O presidente da CPI, o Omar Aziz lá, ele teve a mulher dele e os 3 irmãos presos por desvio na saúde, gente. Renan Calheiros, né? Randolfo Rodrigues, a múmia da lista da Odebrecht. Então, dar credibilidade para a CPI
é o maior dos absurdos. O governo tem que ter, sim, estratégia de defesa, o decreto tem que ser feito, porque se esperar o Renan, não vai investigar o filho dele, que pagou, sim, também, como leite, folha de pagamento com o dinheiro do Covid, né? Isso é óbvio. Teve mais de 60 operações da Polícia Federal. Ou alguém está imaginando aqui, eu não sei que país que anda vivendo certas pessoas. Isso saiu, todo mundo viu, né? Querer dizer, o dinheiro foi liberado, agora o dinheiro não foi aplicado. Sobre a cloroquina, deve ter acabado, né? Porque eles estão usando, tem muita gente usando. Aliás, tem estudos aí que foram publicados que teve que ser tirado do site, né? Eu passei até esse final de semana para o meu amigo Divaldo aí 2 links interessantes de assistir, até para ter mais informações para a gente debater aqui, de colocações muito sérias sobre o tratamento da ivermectina, da cloroquina, enfim. Mas é o que eu volto a dizer, a CPI é um circo. A CPI é um circo comandada por ladrões, infelizmente. No mínimo, altamente suspeitos. E aí a gente tem que ficar debatendo e ouvindo essas coisas. O governo tem que se preparar assim, que a CPI sim é uma armadilha. E se o governo dormir de boneca ou de boné, ele cai nessa armadilha. Muito bem, vamos lá. A Aline pediu a palavra. Aline, 30 segundos para você na sua réplica. Pessoal, é muito interessante que vem acontecendo um movimento recente das pessoas que se colocaram na defesa da cloroquina, vem limpando as suas redes sociais. A exemplo daquela jornalista, a Nagli, né? Ela também limpou. Então, assim, tá ficando indefensável, cada vez mais comprometedor sustentar esse tipo de discurso, sabe? Então, assim, vamos checar. Só que é interessante porque tudo que se coloca na internet, ela fica, né? Assim, mesmo apagando. Então, as pessoas que já estão sentindo ali que está o barco afundando, já estão limpando seus perfis. Nós estamos aqui de olho nesse movimento. Muito bem, Adolfo Padilha também pediu a palavra. Adolfo, vamos lá com você. Fake news, mentira, isso é fake news, são coisas que eles mesmos plantam e eles mesmos divulgam, e os outros estão apagando, mentira, fake news, isso é fake news, ninguém está apagando nada. A discussão sobre o tratamento preventivo, tratamento precoce, dê o nome que você quiser, está no mundo todo, está todo mundo reabilitando, está todo mundo agora deixando isso mais claro, entendeu? A hidroxicloroquina, cloroquina que nunca teve problema, foi provado que o estudo que foi feito, que disse que matou pessoas que tinham arritmia, foi porque foi dado 5 doses a mais, qualquer remédio ou veneno que der dose a mais, ele mata. Então é mentira esse negócio que estão retirando, é mentira esse negócio que estão querendo apagar as ações. O presidente acabou de falar de novo sobre o tratamento preventivo. Ok. É só na cabeça dessas pessoas que ficam criando essa narrativa. Ok, a Aline pediu a palavra, mas na nossa regra aqui não tem outro direito. O Divaldo tem sim. O Divaldo ainda não falou. Divaldo, vamos lá. Eu só vou completar que essa história desses medicamentos de maneira preventiva, como muitos aí dizem, a profilaxia, né? Nenhum dos ministros da saúde que nós tivemos, que são pessoas nomeadas pelo presidente da República, que defende esse tipo de coisa, defendeu o uso desses medicamentos. Nenhum, nem o atual. Quando questionado sobre isso na CPI, ele disse que não, que ele tomou vacina. Então, eu sou sim favorável ao tratamento preventivo. Vacina para todo mundo. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando aqui a primeira parte do Entre Linhas pela TV Brasileira e também pela Prudente News. A gente volta já, daqui a pouco depois do intervalo, com o segundo bloco. Ok, já estamos de volta. Esse é o Entre Linhas pela TV Brasileira e também pela Prudente News, trazendo as principais informações do dia, comentando os assuntos, Aline Scarelli, também Divaldo Cerezini e Adolfo Padilha. E olha, vamos falar do Rio de Janeiro. Os registros de ocorrência relativo à operação que terminou com 28 mortos no Jacarezinho, na zona oeste do Rio, mostram que 24 dos 27 corpos de suspeitos foram removidos sem perícia local. Além dos 27 homens considerados suspeitos pela polícia, também morreu durante a operação um inspetor da Polícia Civil. Vamos lá, comentando esse assunto do Rio de Janeiro, a gente começa com a Aline Scarelli. É uma ação violenta num momento muito trágico, né, pessoal? É que o país vive sob uma pandemia onde já se matou, na verdade, onde já morreu mais de 415 mil pessoas, né? Ainda temos aí a morte de policial e morte de pessoas supostamente réis, acusadas, enfim.
Mas, assim, um país onde mais se mata policial, onde mais policial mata, onde mais policial se suicida, essa operação nada mais é do que uma catástrofe, né? Veio à tona como é difícil e ela é ainda muito amadora a política de segurança nacional antidrogas. A gente não tem uma política nacional de combate às drogas e de desmantelamento desse tráfico de modo inteligente, né? O que se viu foi uma barbárie, né? A polícia informou que o nome dos mortos ainda não foi divulgado e nem o crime atribuído a eles, né? E um dos registros ainda indica que a apreensão de armas do morto foi encontrada numa cadeira. Assim, as fotos da chacina ali foi muito, muito impactante, né? Então, assim, a trágica operação lá do Jacarezinho é um resultado desastroso, porque além de haver execuções sumárias, o que o nosso país não permite, né? A gente não tem esse tipo de coisa, isso aí é da Idade Média, isso aí é da época da barbárie, né? Ainda foi comunicada posteriormente ao Ministério Público, após 3 horas do início da operação, o que é vedado, né? Foi vedado pelo STF na DPF 635. Então, foi vários encadeamentos de erros que culminou numa tragédia que é uma tragédia. Então, a investigação ela tem que ser rápida, inclusive de atribuições de responsabilidades, mas eu acho difícil, né? Porque no Rio é uma barbárie uma atrás da outra e pouco se vê de responsabilização. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você viu a operação da polícia lá no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro? Uma ação eficiente, um resultado que tem que terminar da forma que terminou. Agora, o que acontece é uma inversão, né? Você vê a colocação aí, não passa pela cabeça que os bandidos ordenam que as pessoas saiam na rua na hora que tiver tiroteio, já pesquisou sobre isso? Não passa pela cabeça que a polícia foi lá porque estavam cometendo abusos para aumentar a venda de drogas? Não passa pela cabeça que primeiro foi o policial que levou o tiro na cabeça, um policial que cuidava de uma mãe com AVC? Não passa pela sua cabeça de quem está aqui e defende ou quer acusar a polícia da ação, de que melhor do que ter uma ação desse tamanho, é pior não ter nenhum tipo de ação? Quando a polícia chegou lá, os bunkers estão todos refeitos, porque o STF proibiu a ação da polícia lá numa ação jurídica totalmente suspeita. Quer dizer, que sociedade que você quer ter? Se fosse na sua casa, seu filho, sua filha, você estaria aqui fazendo discursinho da violência da polícia? Se um bandido desse entra na sua casa com um facão, como entrou e pegou os bebês lá, e até agora os direitos humanos não foi lá ver nada, mas já foi cuidar dos bandidos que foram mortos no Rio de Janeiro, traz para si esse problema. E se fosse na sua casa? Como você estaria pensando hoje? Muito bem, vamos lá. Falando sobre esse assunto, Divaldo Ceresini, Divaldo, é com você. Acho engraçado que pouco tempo depois do início da operação, né, já tinha imprensa criticando, imprensa fora do país criticando e tudo mais, sem saber o que estava acontecendo. Também acho muito interessante o ministro do STF estar sentadinho lá no ar-condicionado, na cadeira dele, todo conforto, todas as mordomias que o STF proporciona aos seus ministros, acreditar que a polícia não deve agir no estado do Rio de Janeiro em combate à criminalidade, deixar que as favelas virem terras da lei e do crime, como habitualmente tem acontecido. Essa foi uma ação policial que visava combater a exploração daquela comunidade em relação à população que estava lá. Agora, querer que o morador que está lá todo dia com o bandido batendo na porta dele lá, falando, nossa, lembra que a gente está aqui, né? Vá agir contra esses bandidos, é ser muito ingênuo. Se o cara agir contra o bandido ali, seja o que for, no outro dia ele está morto, a família dele está morta. Então não espere que o morador da favela vá falar bem da ação policial, porque não vai. Se ele não, ele paga com a vida, ele e a família dele pagam com a vida. Então, meus caros, nós temos que defender, sim, a ação de combate ao crime, porque quando a gente deixa de combater um crime, seja ele qual for, seja o crime lá da favela, seja o crime do colarinho branco, se a gente deixa de combater o crime, de prender o bandido, a gente prende a sociedade que está pagando a conta da farra. Então, tem sim que fazer a operação, tem sim que prender o bandido, se não der para prender, tem que matar o bandido, porque tem hora que se não matar o bandido mata o policial, como nós vimos acontecer nessa operação.
Muito bem, a Aline Scanelli pediu a palavra. Vamos lá, Aline, com você. O que se tem em mente, o que precisa trazer com clareza aqui, é que o STF não proibiu operações, ele pede que seja feito notificações e que tenham cuidado, porque como nós estamos em pandemia, existe essa questão, e por isso que houve a DPF. Então, assim, não dá para a gente esmiuçar aqui, mas não houve proibição nenhuma, pessoal. Outra coisa é que as operações policiais no Rio, especificadamente, elas, com muita frequência, violam, assim, muitos direitos dos civis, porque mata-se policiais, mata-se supostos bandidos e mata civis. É isso que a gente tem que deixar muito aluno aqui, tem que estar muito evidente, né? Porque, assim, se nós temos um Estado democrático de direito que visa regular os procedimentos criminais, não é com execução sumária, isso não existe no país. Então, é sobre essas questões que a gente precisa deixar claro, porque o Estado, ele não tem o monopólio de matar e nem sumariamente, e sim de trazer a investigação para todos, porque a lei é para todos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha também pediu a palavra. Adolfo, com você. Eu não sei se eu dou minha opinião ou se eu tenho a responsabilidade de corrigir as informações que são dadas erradas aqui. O Supremo Tribunal Federal concluiu, como maioria, dia 5 de agosto de 2020, proibiu ação, sim, sobre as favelas. Foram proibidas, sim. Como que não foi proibida? Não estou entendendo isso. Olha que absurdo, viu, Divaldo? Nem um helicóptero poderia sobrevoar. Não sei se o helicóptero ia espalhar vírus. E um detalhe para quem tem curiosidade de ler sem paixão política e absurda de querer acusar a polícia. Se o helicóptero pudesse estar sobrevoando durante a ação, a possibilidade de ter menos mortes, inclusive entre os policiais, seria maior, porque ele orienta lá de cima com as câmeras que ele tem. Então, é assim que funciona, né? Infelizmente. Ok, Divaldo Cenezini, vamos lá, a sua tréplica. É engraçado esse tipo de coisa, porque o STF ele proíbe a polícia, ou pede que a polícia comunique, né, a ação. Então tá bom. Então ele também exigiu que o bandido comunique a ação. Olha, eu vou explorar aquelas crianças ali, eu vou explorar o tráfico lá, né? Não, né? Então você comunicar, especialmente no Rio de Janeiro, que a gente sabe os problemas que tem sim em todas as instituições. Isso daí resultar em quê? Resultar em mais bala na cabeça de quem estava indo lá para proteger a sociedade. E agora, se foi execução primária, se não foi execução primária, eu não tenho condição nenhuma de julgar isso daí. Eu não estava lá tomando chuva de bala na cabeça para falar, olha que bonitinho, eu não posso atirar, eu estou levando bala na cabeça, mas eu não posso atirar porque é um cidadão de bem que está atirando em mim, é um estudante. Esse tipo de conversa a gente tem que parar, porque senão nós vamos continuar com esse tipo de problema que a gente tem. A solução dos nossos problemas passa pela nossa mudança de atitude. Ok. Muito bem, nós vamos lá então para a nossa última notícia de hoje. Imagino que vai pegar fogo aqui também no nosso Entre Linhas. É a seguinte, olha, não é só o meio jurídico que está em polvorosa. Essa matéria saiu no UOL, tá? Com vaga aberta no Supremo Tribunal Federal em julho, quando Marco Aurélio Mello se aposentar. Dentro da família do presidente Jair Bolsonaro, há uma disputa para saber quem vai influenciá-lo na escolha do novo ministro da Corte. A mulher, Michele, que é a mulher de Bolsonaro, tem uma verdadeira adoração pelo advogado-geral da União, André Mendonça, porque tem feito até campanha a favor dele. E o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, que é o filho 01, por sua vez, tenta convencer o pai a nomear para a vaga o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Microfone. Isso é mais uma fofoquinha de colunista, né? Que eles gostam de ficar criando do UOL, da Globo, eles gostam de ficar criando esse problema, essas narrativas de discussão entre família. Eu acho, pelas informações que a gente tem, que está mais do que decidido que vai ser o advogado-geral da União, André Mendonça. Ele é muito ligado ao presidente, ele já deu demonstrações de força com um tom forte quando precisou sair em defesa da abertura das igrejas. Aquilo agradou muito ao presidente Bolsonaro. Ele é um cara de linha dura. O resto é fofoca, o resto são criações narrativas, que a família está brigando. E, por outro lado, a família que se tem os filhos como político do jeito que tem, eles têm também o direito, sim, de discutir com o pai, conversar com o pai, apontar, indicar.
ou afinal de contas o filho quer o mal do pai? Se o filho não quer o mal do pai, não tem que ligar, é filho, tem que pensar no Brasil. Não, se ele quer o bem do pai, ele vai querer acertar, e o bem do pai é o bem do Brasil. Para aqueles que votam e acreditam no Bolsonaro. Para aqueles que não votam e até hoje não aceitaram a eleição, fica fazendo careta, se retorcendo na cadeira, inventando essas conversas aqui para criar pauta para a gente estar discutindo aqui hoje, por exemplo. Aline Scarelli, como é que você vê essa interferência aí da mulher, do filho, da família? Será que é verdade? E se for verdade, como é que você vê? A questão de avaliar se é verdade ou não, ela passa pela divulgação cada vez mais frequente, que a gente até comentou na semana passada, no dia 5, que ele sim se imune de aconselhamentos da família. Mas assim, é muito bizarro a gente ter que discutir que a nomeação de ministros do STF tem que obedecer à adoração da primeira-dama, Michele, né? A Michele lá que recebeu o cheque do Queiroz, ou passar pelo crivo de uma ala ideológica bem fundamentalista e reacionária de que o cara é terrivelmente evangélico. Nós vivemos aqui num país laico e não existe mais confusão entre o Estado e religião. Isso ficou lá na Idade Média, né? Mas tem gente que não gosta de história. Muitas pessoas que têm esse fanatismo pelo presidente não gostam de história. E aí fica difícil agora fazer a defesa, né, dos critérios que as pessoas querem para a nomeação de ministro, porque se passa por um café da manhã da família discutindo quem vai ser o próximo, e aí é um que é evangélico, que é a Michele, que tem adoração, e o outro lá que é Humberto Martins, sem muito explicar, né? Agora, Humberto Martins, gente, olha, pasmem, já começou a ter mediocridade na condução da sua profissão nos últimos tempos. Ele agora, no seu voto, começou a ler, inclusive, passagens da Bíblia para agradar o presidente. Então, que critérios são esses que o presidente vai utilizar para nomear o próximo ministro do STF? Eu estou, assim, bem preocupada, assim, não dá nem para fazer uma defesa no Estado Democrático de Direito, onde o critério é ser terrivelmente evangélico e de adoração da primeira-dama, Michele, ou de algum filho. Então, está muito difícil. Onde vai parar isso, a gente já sabe, no buraco. Divaldo Ceresini, vamos lá, com você a palavra. Pois é uma situação bem esquisita, né? Nós tivemos o critério de indicação, que é importante a gente sempre frisar. O presidente, ele indica o ministro do Tribunal Superior. Ele só se torna ministro depois de uma sabatina feita pelo Congresso Nacional, mais precisamente pelo Senado. Infelizmente, a gente sabe que os nossos senadores não estão muito aí para fazer sabatina, né? Haja vista, essas pessoas estão questionadas que ocupam os cargos lá no STF. Em relação a essa questão de uma suposta briga familiar, não sei se acontece dessa forma, mas eu acredito sim que um tenha mais afinidade por um, outro tenha mais afinidade por outro, e aconselhe o presidente a indicar um ou outro. Só que nessa questão toda, eu devo divergir do Padilha, eu não acredito que o André Mendonça vá ser indicado. Embora eu tenha bastante apreço pela atuação dele na condição de jurista, mas ele já era o favorito ali atrás e o Centrão encaixou o Cássio Nunes no lugar. E agora eu vejo uma probabilidade maior do ministro Humberto Martins ser nomeado, haja vista que ele atuou de maneira decisiva em processos que envolviam Flávio Bolsonaro em relação à rachadinha do Rio de Janeiro, de voltar lá para trás, né, para a primeira instância, de investigar o juiz Flávio Itabaiana na condução do processo. Então, eu acredito que ele vai ter um pouco mais de simpatia do presidente, e existe também uma possibilidade dessa CPI que está acontecendo em relação ao Covid, querer indicar algum ministro para o STF a fim de dar uma aliviada na situação do governo federal, e surgiu um nome que até agora não está sendo cotado. Então, na minha opinião, o André Mendonça está fora da jogada. Nós teríamos aí uma possibilidade do Humberto Martins ou um outro nome que o Centrão venha indicar para acabar com a CPI. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você, 30 segundos. O país é laico, mas ler a Bíblia não é crime. O país é laico. Nunca vi o presidente obrigando ninguém a frequentar A ou B ou C religião. É tanto absurdo de colocações, é tanta coisa a se pegar. Olha, eu digo o seguinte, para finalizar. Graças a Deus nós estamos caminhando aí para 2 anos e alguns dias de governo que a gente não fala em corrupção, né? A gente só fala aqui em coisas desse tipo. Quem ganha com isso é o Brasil. Muito bem, a Aline Scarelli também pediu a palavra. Aline, 30 segundos para você.
é interessante porque, assim, as pessoas que se utilizam do nome de Deus, da Bíblia, elas se colocam numa posição de que são os detentores do monopólio da virtude. E, pelo contrário, a gente viu no Rio de Janeiro aqueles que se colocaram com a bandeira das religiões, onde foi parar, né? O presidente Witzel, a Flor de Lis, né? Tem aquele outro que eu esqueci o nome. É muita gente que utiliza-se do nome. Não é polarizar com relação, se você não tem Deus aqui sob sua governança, você não é digno de receber votos. Não é essa polarização, é você atrelar, usar da má fé, na verdade, usar da fé das pessoas com má fé para angariar possivelmente um eleitorado, né? Isso daí é muito estelionato, e eu sou crítica, sim, nós temos que ter a diferenciação. Teve uma discussão muito grande uma vez para a nomeação, na verdade, para a campanha de conselheiros tutelares, nós chegamos ao ponto de ter gente dizendo o seguinte: quem lê a Bíblia não precisa do ECA. Então, isso é muito ridículo, pessoal. A gente tem que ter racionalidade, e a fé, ela é individual de cada um. Ok. Isso não leva para o espaço coletivo e público, e sim é individual da sua esfera individual e privada. Beleza. Bom, vamos lá. Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Ficar discutindo, porque o critério de escolha do ministro do STF, de indicação do ministro do STF por parte do presidente, gente, ele tem o direito de indicar a pessoa que ele bem entender. Você não tem que cobrar o Senado que cumpra o seu papel. Na minha opinião, essa questão de falar vou nomear um terrivelmente evangélico foi só mais uma pataquada que o presidente fez. Foi só alguma coisa para chamar a atenção para esse tema. Não entendo que ele não vai nomear alguém exclusivamente por isso, e sim por também ter algum histórico jurídico relevante. Tá? Então, eu entendo que foi só para chamar atenção para o tema e não necessariamente é um critério definitivo de escolha. Ok, muito bem. Nós vamos encerrar o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Voltamos amanhã com mais um Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.